E o Flamengo hoje, à noite, o presidente do Flamengo, lembra aquela entrevista lá na Fox, lá que ele deu em 2018? Eu detesto o 6º lugar, é uma vergonha o Flamengo ficar em 6º lugar. Ele falava isso porque em 2017 o Flamengo já tinha um elenco para brigar pelas 3, 4 primeiras posições e ele só foi para a Libertadores porque chegou em 6º. E o 6º lugar deu vaga por conta daquela coisa, o campeão ficou ali na frente e tal. E foi festejado isso aos prantos até de emoção, né? Alguns personagens lá num jogo contra o Vitória, um triunfo sobre o Vitória lá em Salvador. E isso virou meme, até os torcedores do Flamengo sacaneiam até hoje, tiram sarro dessa situação e tal. Era o mandato ainda do presidente Bandeira de Mello. E ele nessa entrevista fala, o 6º lugar, o Flamengo hoje é o 6º colocado. E se o Atlético vencer o Internacional, o Flamengo vai ser o 7º colocado. Então se o Landim não gosta do 6º colocado, toma o 7º para você, Landim. Depende só do Atlético Paranaense ganhar hoje. Fica em 7º. O 6º ele não gosta, fica em 7º. 7º não vai nem para pré-Libertadores. Nem para fase preliminar. Dependeria de alguém ali entrar. Uma combinação tipo, de resultado. O Palmeiras ser campeão da Libertadores, ou alguma coisa do Fluminense, né, que estão ali naquela zona de classificação lá em cima. Então, essa é a realidade hoje. Ou, sei lá, o Fortaleza passar à frente e ganhar a Sul-Americana. O Fortaleza está nos calcanhares do Flamengo ali, está coladinho. O Red Bull já abriu vantagem, já passou à frente. Então o Flamengo está sendo ultrapassado que nem carro de corrida quando começa o motor a dar problema, sabe? Então vai todo mundo passando na frente. Tá assim. E o Landim não gosta do 6º lugar. Então fica com o 7º. Depende só do Atlético Paranaense hoje. Aliás, o Landim continua em silêncio, né? Não fala nada. Hoje vai ter entrevista do Marcos Braz e ele não vai falar. Ele não fala, ele não se manifesta. Não, e quando se manifestou, né, que o Eric Faria falou, né, que ele respondeu o Eric Faria. O Eric Faria pergunta, e aí, vai fazer alguma coisa com relação ao Marcos Braz? A única resposta foi... Tenho confiança total no Marcos Braz. O que ele fala. Que presidente é esse que não fala nada? Fala isso há anos. O vice de futebol dele chuta um torcedor no chão, morde a virilha de um torcedor, e aí o cara não faz nada. Mas os membros da Mordida na Vida são muito bons, né? Mas nada. Teve até Vampeta dançando aqui, Mauro César. Eu vi. Foi um espetáculo realmente muito bonito. Teve até Vampeta dançando. A gente vai falar dessa situação do Flamengo, vai mostrar também a coletiva do Marcos Braz aqui, né? Esse papelão, vamos ver o que ele vai falar. E falando de peso, né? A gente tem que falar do jogo de ontem do Flamengo. Porque foi um peso morto. O jogo de ontem do Flamengo foi um peso morto. O jogo de ontem do Flamengo, antes da gente mostrar aqui a coletiva do Marcos Braz, eu tô louco pra ver o que ele vai falar. Porque é uma mentira atrás da outra, não só dele, como do Gabigol. Vai entrar ao vivo aí? Claro! Opa, bom, hein? Claro que vai. Ao vivo a entrevista do Marcos Braz. Eu já tô imaginando pouca verdade. Porque da última vez que ele falou que não tinha crise, teve soco na cara no Flamengo de novo. Marcos Braz fala que o grupo não tá dividido, nem ele fala com o Gabigol e todo mundo já sabe disso. Aí vai o Gabigol na coletiva depois. Tem nada disso, a imprensa tá inventando. Flamengo, ninguém entra no treino, não tem crise. Não é porque ninguém entra no treino que a gente não sabe o que acontece. Graças a Deus a gente ainda tem informação, porque a gente sabe que a assessoria de imprensa tenta sempre atrapalhar o trabalho da imprensa. Devia ser assessoria de jogador, não assessoria de imprensa. Porque a assessoria de imprensa seria para ajudar a imprensa. Hoje em dia, na maioria das vezes no futebol, a assessoria de imprensa só prejudica a imprensa. Ninguém tem mais acesso a nada, ninguém consegue entrevista nenhuma. Eu nunca vi. Parece que a gente tá falando com astros de rock, que estão depois de um show. Ninguém mais fala. Só fala em coletiva, só fala na TV do clube, porque aí fala só o que o clube quer escutar. E aí as assessorias de imprensa sempre prejudicando muito, na verdade. Agora, essa situação do Flamengo, Mauro César Pereira, pra mim, foi um jogo nível de Série D do Campeonato Brasileiro. É um jogo que, se eu não estivesse trabalhando, é claro que eu ia ter parado de assistir. Levar a patroa pra jantar, levar a patroa pro quartinho, né? Ficar sós com a patroa. Quartinho? Quartão, sim. Suíte presidencial. Luxo. Agora, tive que ver esse pesadelo. O Flamengo mal teve chances de gol. O Goiás já era de se esperar, porque é um time que tá a 1 ponto da zona do rebaixamento. E o Flamengo nem contra esse time consegue se impor, Mauro César Pereira. Lembrando, partida ruim do Pedro, partida ruim, inclusive, do Bruno Henrique, que é um que eu tenho dificuldade para criticar, porque quando o Flamengo ainda faz alguma coisa é por causa dele. Partida ruim do Everton Ribeiro, partida ruim do Thiago Maia. Não foi, é um Flamengo nulo. E aí eu pergunto, antes a gente falava falta de vontade, falta de vergonha na cara, apatia. Só que eu acho que agora tem até medo envolvido, Mauro.
Eu acho que esse time tá com medo, é um time sem culhão. Tipo assim, cara, olha a crise. Agora o nosso dirigente saiu na porrada, torcida ameaçando. Você vê que a bola tá queimando e ninguém cria nada. Não dá otimismo nenhum. O torcedor rubro-negro que viu esse jogo ontem, ele não tem esperança pra domingo. Claro, ele tem porque ele é torcedor, porque ele quer um título, mas o cara ficou desesperado vendo que o Flamengo entregou sem um time totalmente reserva, né, Mauro? O jogo foi uma coisa medonha, né? Pelo amor de Deus. Foi um castigo do capeta, né? Acompanhar esse jogo horroroso. Pelo amor, coisa horrorosa. Foi difícil, foi duro. No primeiro tempo foi um lixo completo. No primeiro tempo o Flamengo chutou uma bola no gol pra fora. Agora, vai fazer um registro também. O Armando Evangelista, português, né? O técnico também do Goiás, vai ser retranqueiro lá em Portugal, hein? Pelo amor de Deus, enquanto o Palmeiras ficou segurando o resultado até o final, fora de casa, compreensível. Foi castigado com um gol nos acréscimos, quase consegue um ponto. Entendo, fora de casa, contra o Palmeiras, eu vou me defender. Agora, quanto a esse Flamengo modificado, em crise, sem confiança, vindo de derrotas seguidas, em casa, o Goiás podia ter usado um pouquinho, né? O Goiás não atacou também, colaborou para o jogo ser uma porcaria. Porque em casa, o Goiás precisa de pontos. Né? E era a chance de tentar ganhar o Flamengo. Não tinha um contra-ataque, não levava nenhum perigo. Uma coisa assim medonha. O próprio Rossi que estreou não foi exigido. Ele apareceu mais uma saída de gol ou outra. Reposição de bola boa, com os pés, com o braço também, né? Acionando até alguns momentos o Bruno Henrique direto, com boa reposição. Gostei de ver também a maneira como ele se posiciona com relação aos zagueiros, orientando, gesticulando, vai pra lá, vem pra cá, não sei o quê. Parece um goleiro com mais personalidade e tal, mas temos que vê-lo em ação, defendendo bola. Se domingo ele for pro jogo, certamente São Paulo vai obrigá-lo a trabalhar. Aí o torcedor vai ter uma noção do que esse rapaz pode fazer. Esperou quase 80 dias para estrear. Agora, o time que jogou ontem, o Rossi deve ser mantido, Mateuzinho, vai ser o Wesley domingo, Fabrício Bruno vai jogar. Então são 2 até agora, né? Pablo não vai ser ele, vai ser o Léo Pereira. Ayrton Lucas, são 3. Vitor Hugo, dúvida. Thiago Maia, dúvida. Gerson joga. Everton Ribeiro, não sei se joga domingo. Pedro deve ser titular. E Bruno Henrique, obviamente, titular. Então, esse time que jogou ontem, ele deve ter muitas mudanças em relação ao time que vai jogar no final de semana, né? Alguns desses jogadores que eu falei como dúvida devem começar jogando, mas, obviamente, não justifica a atuação patética do time do Flamengo ontem. Foi um jogo muito ruim, são 3 partidas sem marcar sequer um gol. Atlético Paranaense 3-0, São Paulo 1-0, agora 0-0 com Goiás. E é claro que um jogo desse só desanima o torcedor. Eu só acho que, assim, pro domingo, não vejo muita ligação desse jogo com o jogo de domingo. Não quer dizer que vai jogar bem no domingo. O jogo de domingo é outra coisa, é outra parada, é outra história, é outra mobilização. E depende deles, das pessoas dentro do clube, conseguirem fazer com que o time tenha um comportamento competitivo, que da última vez que vimos foi contra o Botafogo, né? Mas não mostra um certo medo, vitória por 2-1 desse time também? Eu acho que nem apatia, só a bola queimando, os caras com medo de jogar. Não, achei que a bola queimava ontem, não. Achei que o Goiás deu a bola do Flamengo e o Flamengo não criava nada. Ele ficava com a bola, mas não criava. Mas então, esse medo de arriscar, eu senti, não sei se você não achei que teve medo de arriscar, acho que o time não teve criatividade nenhuma para furar o bloqueio defensivo de um adversário que só se defendeu, né? O Goiás só se defendeu. O Goiás colaborou muito também para o jogo ser ruim. Claro que o Goiás vai se defender contra o Flamengo, mas peraí, pelo menos em alguns momentos você sobe a marcação uma hora, aperta um pouco a saída de bola, tenta uma jogada rápida de transição para incomodar. O Goiás não incomodava, o Goiás não atacava. Então o jogo, assim, os dois times foram muito mal. Porque o Goiás, mesmo mais fraco em casa, contra o Flamengo, modificado e em crise, acho que deveria ter tido um pouquinho de ousadia. Aí o jogo poderia ser um pouco melhor. Então, assim, o Goiás foi muito mal, na minha opinião, muito aquém do que poderia ser nesse cenário, e o Flamengo ridículo, o Flamengo sem qualificação nenhuma. Só que acho que domingo é outra história. Sabe, eu não vejo muita ligação. Um jogo de Copa, outra história. Como o São Paulo ontem jogou com reserva, domingo vai ser outro time. Não tem nada a ver o São Paulo de ontem com o São Paulo de domingo. Domingo é um time completo, uma final, outra mobilização. O que eu falei do São Paulo é assim, o risco de você eventualmente perder e você estar mal colocado no Brasileiro. É uma outra questão. Mas assim, o jogo em si, eu acho que são jogos bem desconectados. O problema do Flamengo não é o jogo de ontem. É uma sequência muito ruim e a total incompatibilidade do técnico com os jogadores. Nada se entende. O São Paulo, aliás, de novo, anda chutando o microfone, né? Agora, o problema do São Paulo é com a grade do Maracanã, o microfone de Goiânia, fica chutando os equipamentos. Uma hora vai machucar o pé, vai acabar machucando o pé, São Paulo. Vai chutando grade, chutando o microfone, uma hora arrebenta com o pé. É ridículo também, né? Fica chutando o microfone. O que o microfone tem a ver com o time dele não joga nada, pô? Porra. Ô, Mauro, mas é meio revoltante, né? A situação do São Paulo. Porque a gente tem que culpar o São Paulo também, claro. Mas não é possível que ele seja tão ruim.
pro Flamengo jogar tão mal e tão desorganizado com o São Paulo. A culpa eu não acho é que só ele dele. percebe que tem sacanagem com ele. A culpa não é só dele, a culpa é dele, a culpa é dos jogadores, a culpa é do dirigente, a culpa ela pode ser distribuída aí entre vários personagens. Aí vai dar a opinião de cada um, de quem é o maior percentual, quem é o maior culpado. Isso aí, cada um vai ter uma ideia, vai ter uma opinião. Mas ele também tem responsabilidade. E no domingo ele teve muita responsabilidade, porque ele montou o time todo errado, né? Ontem ele já escalou da maneira mais adequada do ponto de vista tático, digamos assim, né? Jogou com 4 no meio campo e tal. E no domingo pode ser que ele tenha uma Arrascaeta, acho que só durante o jogo, não creio que comece jogando, né? Vamos ver como é que ele vai pensar para o domingo. Se ele vai ter coragem, por exemplo, de deixar o Gabigol de fora, né? Eu acho que o Gabigol não deveria começar jogando, não só porque ele está jogando mal. Ele está mal, os dois estão mal, ele e o Pedro. Acho que o Pedro pode gerar mais jogo, entendeu? Com o centroavante, fazer mais presença de área. E o Gabriel, ele está jogando muito mal. Ainda por cima tem a questão do comportamento também, as coisas que aconteceram. O deboche com a torcida. Aquela situação, ele saiu da torcida, ele saiu rindo, depois foi mandar beijinho pro técnico do São Paulo, aí ele vai ser premiado com a escalação como titular. E lembrando que o Flamengo, seu último bom jogo foi contra o Botafogo, o time jogou muito bem contra o Botafogo. Foi muito competitivo, né? Com um gramado diferente, um time que não tinha perdido um ponto sequer em casa, líder destacado do campeonato. E o Botafogo não jogou uma partida ruim, o Flamengo venceu bem aquele jogo. O Gabriel nem entrou. O Gabriel só foi notado quando o Bruno Henrique fez um gol e foi lá abraçá-lo atrás do gol, onde ele estava se aquecendo com as reservas. Foi a única vez que a gente percebeu que o Gabriel estava no Engenhão. Então, até partindo desse raciocínio, eu acho que o ataque deveria ser Pedro e Bruno Henrique nesse domingo.